Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos. Você está assistindo aqui a segunda live de aquecimento para o curso intensivo que vai acontecer na semana que vem, totalmente gratuito, sobre projeto de iluminação. É o intensivo Iluminação na Prática. Então seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre quais são as 3 etapas do projeto de iluminação à prova de erros. Então é um conteúdo muito importante. Rapidinho, essas lives aqui são bem rápidas, direto ao ponto. Fica aqui que vai ser bem legal. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, Mauro. Bom dia, Daniel. Simone. Ivan, bom dia. Michele, Sara. Tudo bem com vocês? Deixa eu deixar um comentário fixado aqui. Pronto. Vocês já estão inscritos para o intensivo Iluminação na Prática? Digam aqui para mim nos comentários, no chat, se você já se inscreveu ou não. Se você ainda não se inscreveu, o link, a forma de acessar é jupasqualine.com. O link está escrito aí no comentário fixado ou também está na minha bio clicável. Você entra ali, deixa seu nome e seu e-mail, você já está inscrito automaticamente para o intensivo e você também tem a possibilidade de entrar para o grupo VIP do WhatsApp, que lá a gente vai mandar comunicações e o grupo do WhatsApp sempre é mais fácil, né? Porque são comunicações mais rápidas, você consegue ver com mais velocidade. Então, eu incentivo que você entre. Olá, Marras está inscrito. Bom dia, Rê. Silvia está inscrita, que legal, espero que vocês gostem bastante. O intensivo vai ser um curso de 4 dias, super aprofundado, para que você mergulhe de cabeça na iluminação e você possa, ao final do intensivo, criar projetos mais exclusivos, né? E sem ter dificuldades, sem cometer erros. Eu vou abordar ao longo do intensivo erros que são bem comuns nos projetos de iluminação, tidos muitas vezes até mesmo como padrão de mercado, e que não podem ser cometidos, não devem ser cometidos. Além disso, eu vou transformar um projeto simples, um projeto básico e repleto de erros de iluminação, que infelizmente é o que a gente mais encontra no mercado, em um projeto incrível ali ao vivo. Então você vai ter a possibilidade de ver isso na prática acontecendo e toda essa transformação que é capaz de acontecer, tá? Você vai conseguir também ter mais facilidade e agilidade para fazer os seus projetos de iluminação. As pessoas, depois da primeira aula, já me relatam, Ju, depois do que você me ensinou nessa aula, eu já consegui revisar os meus projetos que eu tenho em andamento no escritório, identifiquei algumas coisas que eu posso melhorar, então a melhoria, o impacto, né, positivo é logo após a primeira aula, para que você tenha mais confiança justamente ao projetar e possa impactar o seu cliente positivamente, para que você possa atendê-lo com mais domínio no assunto da iluminação, para que você possa transmitir essa confiança para o cliente e, no fim das contas, o que a gente quer é ser reconhecido, né? Então, para que você possa ter esse reconhecimento no mercado, né, o seu sucesso profissional, venha aí também da iluminação, que com certeza é um fator super diferenciador, já que menos de 5% dos profissionais da construção civil dominam de fato a iluminação. Então é um baita diferencial se você conhece profundamente a respeito desse assunto. Por quê? Iluminação arquitetural, assim, em profundidade, não é abordada na faculdade. O que a gente aprende na faculdade é uma coisa mais superficial, né? Não, infelizmente, são muitos assuntos e a faculdade não tem nem tempo de abordar todos os assuntos com a profundidade que merecem. Então, cabe a cada um de nós, depois do fim do curso, buscar se especializar nos assuntos e aprender mais. Então, é uma baita oportunidade aqui de você aprender sobre iluminação e incorporar isso de uma vez por todas nos seus serviços que você presta ou melhorar os seus projetos se você já faz projetos de iluminação. Para você se inscrever, então, é só você clicar no link que está na minha bio ou digitar aí no seu navegador jupasqualine.com,
tal qual está no comentário fixado aí na sua tela. Dessa forma você consegue se inscrever para o intensivo e recebe todos os links das aulas com antecedências, com as temáticas, a programação de todo o evento, as apresentações que forem feitas em todas as aulas também vão ser disponibilizadas para os que estiverem inscritos e vai conseguir participar de tudo que vai acontecer na semana que vem. Vai ter coisa muito legal, inclusive sorteios bem interessantes relacionados ao mundo da iluminação que vão fazer bastante diferença aí no seu desenvolvimento profissional, tá? Então, como eu comentei, a Stephanie está dizendo, não consegui entrar no grupo do WhatsApp. Stephanie, você já se inscreveu, né, para o evento, então, pelo e-mail. Me chama no direct aqui do Instagram, que eu ou a minha equipe te respondemos e te ajudamos a entrar no grupo, tá bem? Então, como eu disse, né, essa semana nós estamos fazendo essa semana de aquecimento. São lives que estão acontecendo todos os dias, às 9 horas da manhã. E essas lives têm a intenção elas não substituem de forma alguma, tá, o conteúdo do intensivo que vai ser dado na semana que vem, até porque são lives curtas, são lives breves, mas elas ajudam a fazer com que você chegue na semana que vem já mais preparado, com um embasamento maior e consiga dessa forma ter um melhor aproveitamento no intensivo. Essas lives estão ficando salvas aqui no perfil. Ontem a live foi sobre os 3 fundamentos que nós precisamos dominar para conseguir projetar iluminação. E hoje nós vamos falar sobre as 3 etapas de um projeto de iluminação à prova de erros. As lives estão ficando salvas, você consegue assistir caso você não consiga assistir aqui ao vivo, mas tente estar ao vivo, que é legal que a gente consegue interagir, trocar experiências. Se você tiver perguntas, pode colocar suas perguntas. Quem já me segue aí há um tempinho a mais sabe que eu gosto de interagir com os alunos. Então, se você tiver perguntas, você pode deixar aí na caixinha de comentários que está na sua tela, ou também é até melhor para mim deixar onde tem esse pontinho de interrogação na sua tela, nesse ícone, porque ali todas as perguntas ficam armazenadas e eu consigo acessar com mais facilidade, tá bem? Bom, então vamos lá, a gente vai falar sobre as 3 etapas do projeto de iluminação à prova de erros. E como qualquer projeto, como qualquer trabalho, o projeto de iluminação tem uma estrutura que precisa ser seguida para que seja feito na sua melhor forma, né? Para que todas as suas possibilidades sejam de fato exploradas. Então a gente precisa seguir uma ordem, precisa haver uma organização nesse desenvolvimento de projeto. Até para que nada do que é realmente importante seja esquecido nesse fluxo e você consiga atender a todas as demandas. Ontem nós falamos, alguém que está aqui assistiu a live de ontem, que nós falamos sobre os fundamentos que precisam ser atendidos no projeto de iluminação? Coloca aqui, se você estava aqui, coloca um eu, se você assistiu a live de ontem. Na live de ontem, nós falamos sobre os 3 grandes assuntos, né, os 3 grandes fundamentos que precisam ser atendidos quando a gente faz um projeto. Basicamente são o fundamento, né, o grande grupo das necessidades humanas. O segundo grande grupo é o da economia e eficiência energética. E o terceiro grande grupo é o da arquitetura. Então, como que a gente faz para desenvolver um projeto de iluminação que atenda a esses 3 grandes grupos, né, esses 3 grandes assuntos? Bom, o primeiro ponto, a Silvia estava aqui ontem. Legal, Silvia. O primeiro ponto que você precisa pensar é o que não é um projeto de iluminação. E isso é muito importante. Fazer projeto de iluminação não é desenhar pontinho na planta. E, infelizmente, isso é uma coisa que muitas pessoas fazem. Então, pegam uma planta, abrem a planta e saem desenhando ali. Aqui eu vou pôr uma lâmpada dicróica, aqui eu vou pôr uma fita de LED, aqui eu vou pôr uma lâmpada par. Eu digo que é simplesmente abrir uma planta e sair desenhando pontinho e bolinha na planta. Isso não é fazer projeto de iluminação. Os produtos que a gente utiliza no projeto nada mais são do que a nossa ferramenta para chegar num resultado que a gente pretende alcançar. Então, eu gosto muito de fazer uma analogia com a cozinha. Quando você chega na cozinha, né, você vai preparar o jantar. Você não sai tirando do armário um prato, uma tigela, uma forma, uma faca e fala, tá, com isso daqui, o que eu vou fazer? Não, né? Porque essas são as ferramentas que você vai utilizar para chegar
no resultado que você quer alcançar. Então, primeiro você vai pensar no resultado. Eu vou fazer uma carne. Depois você vai pensar, de que forma que eu vou preparar essa carne? Ela vai ser uma carne assada. Então, para eu preparar uma carne assada, eu vou precisar de uma forma, disso. Então, essas são as ferramentas para chegar no resultado pretendido. Da mesma forma, o projeto de iluminação. Não faz sentido você abrir uma planta e falar, eu vou usar uma dicróica, uma fita LED. Tá, mas você vai usar isso para fazer o quê? Para chegar em qual resultado? Então, a gente precisa pensar antes do produto. O produto é a última coisa que a gente vai pensar. Tem muitas outras coisas que a gente precisa pensar antes. Qual é a forma correta, então, né? O fluxograma, o processo correto do projeto de iluminação? A primeira coisa que você precisa pensar é o quê? Ou seja, o que eu quero iluminar deste ambiente? O que eu quero iluminar desta fachada? O que eu quero iluminar deste projeto, de uma forma geral? Até porque, pensa bem, toda vez que você ilumina alguma coisa, né, você joga a luz sobre alguma coisa e ressalta aquilo, você está automaticamente tirando a atenção de outro lugar, porque os nossos olhos são direcionados para a área que está mais iluminada. Desta forma, quando eu ilumino, quando eu ressalto alguma coisa, eu não apenas estou decidindo, né? Estou hierarquizando o que o meu cliente vai olhar, para onde as pessoas vão direcionar a sua atenção, mas eu também estou tirando a atenção de outro lugar. Olha o poder que eu tenho através disso. Não apenas de ressaltar coisas interessantes, bonitas, que o cliente deseja, né, trazer atenção, por exemplo, um quadro, mas também eu tenho o poder de tirar a atenção de itens que talvez sejam mais problemáticos, que não esteja com o acabamento certinho, que o cliente queira desviar a atenção, é um acesso ali para uma área técnica, ele não quer que as pessoas que estejam visitando ali o espaço andem naquela direção, então você direciona, né, você tira a atenção desse local. Então, o primeiro ponto é decidir o quê? E essa questão da hierarquia visual que eu comentei agora há pouco. O que eu quero ressaltar desse espaço? Quando eu ilumino tudo, eu não estou iluminando nada. Eu não estou, aliás, eu estou iluminando, mas eu não estou ressaltando nada. Então, eu preciso decidir para onde eu quero direcionar a atenção, para onde eu quero que as pessoas olhem, né? Qual é a hierarquia? Aquele quadro ali tem uma super importância. Essa mesinha aqui de canto também é importante, mas nem tanto, ou eu vou criar pontos de interesse em locais opostos da sala. Você pode criar uma estratégia para o seu ambiente, mas iluminar tudo de uma forma super intensa não vai trazer essa hierarquia visual que a gente quer e nem ressaltar esses pontos de interesse. A iluminação é feita, sim, muitas vezes, né, não 100% das vezes, mas de contrastes. A partir do momento que eu ilumino mais um local, eu tiro a atenção de outro, como eu comentei agora há pouco. Então, eu decidir o que eu quero iluminar. Em segundo ponto, você vai decidir de que forma você quer iluminar. Fazendo o paralelo ali com o jantar, primeiro eu decidi que eu quero fazer a carne. Então, primeiro eu decidi que eu quero iluminar uma parede, por exemplo, né? Quero ressaltar ali uma parede, que tem um revestimento bacana e tal. Depois eu vou decidir de que forma. Então, de que forma eu vou fazer essa carne? Eu vou fazer uma carne assada. De que forma eu vou iluminar essa parede? Eu posso iluminar ela de baixo para cima, de cima para baixo, posso iluminar de frente, posso fazer um efeito backlight, posso iluminar de várias formas. Então eu decidi que eu quero iluminar essa parede de baixo para cima. Vou fazer um efeito uplight. Ainda assim, eu preciso decidir, eu vou usar fachos, eu vou fazer uma coisa mais linear, mais homogênea. Percebe? São várias decisões que a gente precisa tomar. Então, no segundo momento, a gente vai decidir de que forma, o como eu vou iluminar. E só por último, no terceiro momento, é que eu vou decidir com quais ferramentas eu vou precisar para chegar naquele resultado. Então, no exemplo da carne, eu decidi que eu quero fazer uma carne assada. Quais ferramentas que eu preciso? Preciso de uma faca, de uma forma, de um papel alumínio, sei lá. No caso da parede, eu vou iluminar uma parede de que forma? Com um efeito uplight, linear, homogêneo. Então, para isso, eu vou precisar de um perfil de LED de embutir no piso, assim, assado.
Percebe como a gente consegue fazer uma análise muito mais completa, muito mais rica, e aí todos os produtos, todas as nossas decisões de projeto têm uma intenção. Não é o produto pelo produto, mas qual é o produto mais adequado, falando em eficiência energética, falando em custo, falando em composição do espaço, né? em imaginar esse espaço ou apresentar para o cliente como vai ficar esse espaço todo preenchido e decidir o produto que mais se adequa àquela necessidade. Não se esquecendo que a iluminação é tridimensional. É totalmente diferente eu abrir uma planta e sair desenhando bolinha do que eu imaginar esse ambiente iluminado, ou do que eu fazer uma simulação num software de cálculo com aquela fonte de luz. Porque se eu uso uma lâmpada de croica de facho fechado, eu vou ter um resultado bastante dramático até, com bastante contraste. Quanto mais eu vou abrindo esse facho, eu tenho um resultado um pouco mais difuso, com menos luz e sombra. Portanto, não é simplesmente uma lâmpada de croica. Que tipo de dicróica? Qual que é o fluxo luminoso dessa lâmpada? Qual é a temperatura de cor? De que forma essas fontes de luz interagem com os elementos que estão ali no ambiente, com as superfícies, com os acabamentos, com as cores? É um ambiente super escuro ou é um ambiente predominantemente claro? Tudo isso vai ser decisivo para o resultado que a gente vai chegar ali no projeto de iluminação. Então, seguindo essa sequência, essa linha de raciocínio, né, do o que, o como e com o que, você vai ter possibilidade de avaliar todas as variáveis de projeto, né, tudo no que a gente falou ontem também, da questão das necessidades humanas, da arquitetura e também da saúde e do bem-estar, tendo a certeza de que você não vai ter deixado de lado os gostos, necessidades e expectativas do seu cliente, porque isso é essencial ser levado em consideração quando você está fazendo o projeto. É a primeira coisa que a gente tem que perguntar para o cliente, né, através de uma entrevista detalhada, e a gente vai falar bastante sobre isso no intensivo. É a primeira coisa que você faz e todas as suas decisões projetuais que serão tomadas na sequência precisam ser tomadas com base nessa entrevista detalhada, nessa investigação, tá? Então, no intensivo na semana que vem eu vou destrinchar muito mais esse assunto e vários outros assuntos. Como eu comentei, eu vou mostrar um projeto de iluminação na prática, transformando o ambiente, vou falar sobre erros, vou falar sobre como a iluminação pode impactar de tal forma a você perceber esse ambiente de formas diferentes, vou explicar a forma como todo mundo faz e que não é correta, a forma correta de fazer o projeto. É um curso que realmente transforma, tá? Ele é transformador e isso você pode ter certeza. É totalmente gratuito, vai acontecer a partir de terça-feira, dia 28, às 19h07 no YouTube. Vai ser um curso de 4 dias, então vai ser terça, quarta, quinta e depois no domingo, todos os dias às 19h07 no YouTube. Então não deixe de se registrar, de se inscrever. Quando você se inscreve, você recebe toda a programação do evento, os links das aulas, todo o conteúdo programático, assim também como a apresentação que é dada na aula depois da aula, né? Eu compartilho o PDF da apresentação com todo mundo que está inscrito. Então, não deixe de se inscrever, tá bem? Lembrando, então, que amanhã de manhã, às 9h da manhã, a gente vai ter outra live de aquecimento. A live de amanhã vai ser sobre luz fria ou luz quente para a cozinha residencial. Esse é um assunto bem que gera muito burburinho, né? Gera muita discussão. Então, eu acho que é importante trazer aqui esse espaço para a gente falar a respeito disso. A gente vai falar sobre temperatura de cor em cozinha residencial, tá bom? E se você é do time que coloca sempre luz fria nas cozinhas residenciais, eu já vou dar um spoiler aqui e te dizer que você não precisa fazer isso. Então, assista aqui amanhã, 9h da manhã, a gente vai falar ao vivo a respeito desse assunto, tá certo? Não esquecendo, pessoal, essas lives todas aqui ficam salvas no meu perfil, então se você não conseguir assistir ao vivo, você consegue assistir depois, mas tente estar aqui ao vivo que fica mais interessante, a gente tem possibilidade de trocar experiências, tá bem? Eu vi que aqui, por enquanto, não tem nenhuma pergunta, então eu agradeço a presença de todos vocês hoje e amanhã a gente tem um encontro marcado às 9h da manhã. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!